Obrigado, doutora Renata. Bom, ficou claro e, de fato, como a doutora Renata trouxe, que as alterações legislativas, elas procuraram, sim, preservar o crédito fiscal. Então, é o painel mais polêmico, talvez, do Congresso. Por quê? Porque não existe certo ou errado. Na verdade, os argumentos favoráveis à não exigência da CND são sólidos. Por quê? A imensa maioria das empresas de recuperação judicial tem um passivo fiscal muito grande, mas também um argumento de não poder se negligenciar o pagamento dos tributos é importante. Talvez, aí fica para reflexão aqui, faltou endereçar a parte matemática. Em que sentido, né? Inclusive, eu publiquei um artigo no Conjur, à época, sobre isso. Nós temos um legado enorme de dívida fiscal. Por quê? O primeiro mecanismo de financiamento das sociedades empresárias em crise é deixar de pagar tributos, porque elas recolhem o tributo. Então, se elas estão sem dinheiro, se elas já tomaram crédito e não conseguem pagar, o que elas vão fazer? Elas não vão pagar tributo. É assim que funciona. Quem trabalha com empresa em crise sabe que é assim que funciona. E qual que é o grande problema? O fisco não tem efetividade na cobrança. Então, o que acontece? Bola de neve. Você começa a dever em janeiro, fevereiro, março, aí vai para o outro ano, vai para outro ano, vira uma bola de neve impagável. Então, é absolutamente inócua, na minha visão, a previsão feita no artigo 10, que fala do parcelamento fiscal. Aquele parcelamento ele não se enquadra, ele não encaixa. É matemático, ponto. E quando a gente tem um problema matemático para resolver, não é a legislação que vai resolver, se não focar na questão matemática. Me lembro que, na época, eu fiz uma sugestão. Em que sentido? Poxa, vamos pegar uma parte do legado, então, do pedido de recuperação judicial 2 anos anteriores, esse passivo tem que ser reorganizado junto com o pagamento do plano. A empresa ela é obrigada a pagar os tributos regulares, mais essa reorganização de 2 anos pretéritos da recuperação do passivo, e a partir do momento que ela terminasse de pagar esse legado, junto com o plano, ela continuaria a PMT no mesmo valor, a parcela no mesmo valor, só atualizando pelos índices de inflação. Quando eu fiz essa sugestão, o pessoal, mas Fernando, vai ter parcelamento de séculos? E eu falei, vai. Por que vai? Porque o fisco foi ineficiente na cobrança. Então, se trataria o legado de forma matemática, e daqui para frente, o recado para o fisco seria qual? Passe a cobrar melhor. Em que sentido? Sinais de alerta. A sociedade empresária recolher tributo em janeiro, recolher tributo em fevereiro, em março ela parou de pagar, opa! E medidas administrativas efetivas, ou seja, até tirar a possibilidade de faturamento da empresa. Ah, mas aí você vai quebrar, Fernando? Porque a empresa, se ela não pagar o tributo, não conseguir emitir nota, ela vai quebrar. Mas ela vai começar a ter dificuldade com um passivo ridículo tributário, no início do atraso. Então, você trataria o passivo daqui para frente e trataria o legado para trás. Lembrando, pessoal, do meu painel, que foi antes do almoço, o que eu sinalizei, nós temos 12.500 CNPJs sem recuperação. De novo, é nada. Se nós temos 6.300.000 empresas em dificuldade financeira no país e temos só 12.500 CNPJs em recuperação, por que o fisco tinha que focar nas empresas de recuperação? Eu respondo, porque também você não pode deixar as empresas de recuperação sem pagar tributo. Agora, que se fosse dado foco no sentido de receber o legado a perder de vista, porque é um legado que o próprio fisco, na ineficiência dele, fez, e exigisse dessas empresas também o recolhimento de tributos regulares. Por quê? Porque elas não morreriam, se elas tivessem viabilidade, elas continuariam pagando tributos. E melhorasse a cobrança do fisco, porque, gente, o rombo do fisco não está nas 12.500 empresas em recuperação. O rombo do fisco está nas 6,3 milhões de empresas que são devedoras no país. 0,2% dos devedores no país não são quem estão... Só que, de novo, a gente não pode negligenciar o fisco. Por quê? Porque, poxa, não é porque pediu recuperação que você não paga mais tributo nunca mais. Aí a gente pega a concorrência desleal, porque o tributo é o principal sócio de qualquer empresário.
Quem não recolhe tributo tem uma margem muito melhor para trabalhar e, de fato, concorre de forma desleal com os demais. Mas não é o caso das 12.500 empresas em recuperação. Essas já estão na bacia das almas, gente. Então, teria que ter havido um tratamento matemático do legado e um início de eficiência melhor na cobrança do fisco. Nada disso aconteceu, o tratamento do legado não foi feito e a gente tem agora esse problema, né? Os juízes têm esse problema, o doutor Renato tem esse problema, né? Porque tem que decidir, né? O tribunal tem esse problema, a STJ tem esse problema, e continuamos com o problema dos débitos fiscais, porque as 6,3 milhões de empresas em dificuldade também não estão pagando tributos. E aí a gente vai para a palestra do Carlos Sandenberg, que foi a primeira do dia. Se a gente não tem condições fiscais de gerir o país, a gente tem que aumentar a taxa de juros, a gente complica a economia do país. Então vejam que todos os pontos estão ligados. Minha visão como advogado, quem me conhece sabe, como advogado apaixonado por matemática, é clara. Qualquer legislação tem que contar, tem que olhar indicadores, tem que ver quantas empresas estão em dificuldade, quantas empresas estão em recuperação, qual é o tamanho do passivo, como eu vou reorganizar o passivo, e tem que saber que não vai caber em 200, 300, 400 meses. Tem passivos, gente, que vão ter que passar décadas de fato. Mas por quê? Porque houve ineficiência da Fazenda em cobrar esses tributos. Então, eu acabei até falando 2 minutos aqui, era só para eu encerrar o painel, mas eu tive que passar também essa visão, porque, de fato, é importante e nós temos um grande problema aqui. Se forem exigidas as CNDs, de fato, a gente vai ter uma grande dificuldade na área. Se não forem exigidas as CNDs, de fato, nós vamos passar um recado de que não precisa recolher tributos no país. Então, é um pepino que nós temos e não temos lei para resolver por enquanto. Talvez uma solução seja de novo, uma pequena reforma legislativa para não deixar os juízes em saia justa como estão agora. Bom, declaro encerrado o painel por questões de horário aqui e passo a palavra para a Natália Assis.